Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à aula bônus deste curso lindo de Natal que eu amei fazer para vocês. Então agora eu vou te ensinar, gente, a fazer alguns pontinhos que eu utilizei nesse curso de uma forma mais detalhada para vocês, ok? Então vamos lá! O primeiro ponto que eu vou mostrar para vocês é o ponto caseado, tá? Vou te mostrar como fazer ele de duas formas. O caseado simples e o caseado por entre partes, tá? Vamos começar aqui, eu vou utilizar a linha preta, 3 fios, que é para vocês poderem ver bem como fazer esse ponto. Para fazermos o caseado, gente, ó, é preciso ter pelo menos duas camadas de feltro, que é para você poder fazer a união desses dois feltros, tá bom? Então você vai sempre, se você tiver com um nozinho na ponta da linha, você deve aqui na parte de dentro esconder este nozinho, tá bom? Vou atravessar o feltro, ó, dos dois lados e vou passar dentro dessa argola 2 vezes para dar o meu pontinho inicial. 1 vez, 2 vezes. Esse é o primeiro pontinho, ele tem que ficar preso, ó. Aqui eu vou mostrar para você o pontinho caseado maior, tá? Que é para poder ir na câmera você entender melhor. Mas o ideal é você fazer os pontinhos caseados com um fio apenas e bem pequenininhos para ficar bem delicado o nosso caseado. Então aqui, gente, serão pontos grandes apenas para vocês entenderem. Existem pessoas que caseiam, gente, ó, de trás para frente, ó, dessa forma. Introduzem a agulha nos feltros de trás para frente. Existem pessoas que caseiam, ó, de frente para trás. Não tem uma forma correta, tá? É a melhor que você se adaptar. Eu, por exemplo, eu me adaptei bem para casear de frente para trás, ó. Então eu vou atravessar os dois feltros, vou puxar a minha agulha e antes da linha terminar aqui de puxar, eu vou entrar dentro da argola, de trás para frente. Ó. Fiz o meu primeiro pontinho. Novamente, atravesso os feltros dos dois lados. Puxo a linha, mas eu deixo uma argola, ó, para eu voltar aqui de trás para frente dentro dela. Então esse aqui é o ponto caseado, ó. Treine aí na casa de vocês a fazer esses pontinhos, ó, bem pequenininhos. Aqui é um tamanho maior que eu tô mostrando para vocês. Mas vou mostrar agora como que seria um ponto bem pequenininho, ó. Como eu tô usando 3 fios de linha, ó. É isso aqui, gente, para menor. Quanto menorzinho for o caseado, mais delicado vai ficar a sua peça. Dicas sobre o caseado, gente, ó. O caseado perfeito, ele deve ter os pontos na mesma distância de um ponto para o outro, ó. Esse aqui é um ponto, esse aqui é outro. Então ele tem que ter aqui a mesma distância. Desse para esse, desse para esse, desse para esse. Então todos os pontos devem ter mais ou menos a mesma distância de um ponto para o outro, para ficar perfeito. E eles também devem ter o mesmo tamanho da borda. Em comparação com a borda do feltro, eles devem ter, ó, o mesmo tamanho. Não pode ser um ponto pequeno, um ponto grande. Um ponto pequeno, um ponto grande. Vai ficar feio e desalinhado o seu caseado. Então faça o caseado sempre do mesmo tamanho e na mesma distância de um pontinho para o outro. Treine em casa. Pegue 2 pedaços de feltro e aí você vai, ó, caseando para você ir treinando a fazer os pontinhos sempre na mesma distância e no mesmo tamanho.
Agora, gente, eu vou mostrar a vocês como é que a gente faz o caseado por entre partes. O que é isso, Lita? É aquele caseado, gente, que às vezes tem algo no meio. E para tanto a gente fazer o caseado normal. Exemplo, ó. As orelhas e o chifrinho. Ele tá aqui, ó, no meio do feltro. Então, como é que eu vou casear com esse chifre e essa orelha aqui no meio do feltro? Vou começar aqui. Aqui, gente, novamente eu vou fazer pontos grandes apenas para vocês enxergarem melhor. Mas vocês devem fazer pontinhos pequenos, mesmo tamanho, mesma distância, ó. Cheguei aqui onde vai começar o meu detalhe, ó. Eu vou atravessar normalmente os feltros, ó, do mesmo tamanho do meu ponto. Vou atravessar aqui pro outro lado e vou deixar a argola para eu voltar. Aqui por trás, gente, ó, o que é que vocês devem fazer? Vocês devem voltar para a parte da frente, aqui na borda do feltro branco, por exemplo, ó, pegando apenas esse feltro que está em detalhe, ó, na borda do feltro branco, ó. E aqui na frente eu entro na argola e puxo. Vamos fazer de novo, ó. Na parte da frente eu vou atravessar normalmente como se fosse o meu caseado. Deixo a argola. Aqui por trás eu volto na beiradinha do meu feltro branco aqui, ó. Como se fosse um ponto normal, ó. E aqui na frente não posso esquecer de entrar dentro da argola e puxar a linha. Novamente, ó. Atravesso. Volto na borda do feltro, entro na argola, atravesso, entro na borda do feltro, entro na argola. E assim, gente, na parte da frente da peça, o caseado vai ficar assim, ó, perfeito. Apenas na parte de trás que vai ficar só uns palitinhos. Não vai ter aquela linha na parte de cima aqui, ó, tá? Mas na parte da frente, que é o mais importante da peça, vai ficar parecendo um caseado normal. Gente, o ponto palito, ele é um ponto de aplicação. Eu utilizo ele quando eu quero aplicar algum detalhe de um feltro em outro feltro. Exemplo, ó, aqui no curso eu apliquei essa árvore na roupinha e o tronco também. Então, para aplicar, eu utilizei o ponto palito. O ponto palito, ele é bem parecido com o caseado. A diferença é que você não precisa entrar dentro da argola, tá bom? Como é que eu vou começar? Eu vou começar de trás para cima. Vou fazer pontinhos grandes para vocês poderem enxergar melhor. Vou aplicar esse vermelho no branco. Então, eu entro aqui na altura do pontinho que eu quero. E para trás, eu volto aqui na borda do feltro vermelho. Subo agora no próximo ponto. E volto na borda do feltro vermelho. E aí vai formando, ó, uns palitinhos. Por isso que o nome desse ponto é o ponto palito. Ó. Então, qual é a dificuldade aqui, gente? Ó, é fazer os pontos retos e também no mesmo tamanho, ó. Ele tem que ter o mesmo tamanho de ponto e a mesma distância de um ponto para o outro. Então, tem que ter essa regrinha. Distância de um ponto para o outro e o mesmo tamanho dos pontinhos, ok? O difícil mesmo é fazer reto. Tem muita gente que não consegue ter a noção, ó, de deixar o pontinho reto. Às vezes fica assim, ó. Tortinhos para um lado, ó.
E nós não queremos pontinhos assim, ó, tortos. Nós queremos pontinhos retos. Então, o que é que você vai fazer, gente, ó? Antes de voltar para trás, ó, eu vou pegar a minha linha e vou fazer ela ficar reta, ó. Ó. Reto, tá retinho. Agora eu venho aqui do ladinho e vou para trás. Que agora eu já sei que vai ficar reto o meu ponto. De novo, ó. Vou deixar a linha aqui reta. Então, eu vou entrar aqui. Porque eu já sei que meu pontinho vai ficar reto. E assim, você vai treinando para deixar o ponto palito mais reto possível. Tá bom? Gente, vamos fazer agora o ponto atrás. O ponto atrás é o ponto que eu mais gosto. Também é um ponto de aplicação. Pode ser ponto de fechamento, mas eu utilizo no meu trabalho o ponto atrás como ponto de aplicação. Olha só aqui alguns trabalhos que eu uso ponto atrás. Eu uso ponto atrás para aplicar roupinha no corpinho. Eu uso ponto atrás para aplicar esse detalhe da barriquinha no corpinho. Aqui no cachecol eu uso o ponto atrás aprofundado para fazer marcação. Então você pode utilizar o ponto atrás para várias coisas, tá bom? Vou fazer aqui o ponto atrás grandinho para vocês verem melhor. Mas o ideal é que vocês façam pontinhos pequenos, sempre do mesmo tamanho. O que é que eu vou fazer, gente? O ponto atrás ele é um pontinho que você sempre, ó, começa na frente e volta no ponto de trás. Então, como é que você faz, ó? Sai lá na frente e entra no último pontinho que você fez aqui atrás, ó. Sai na frente e volta no último pontinho atrás. Então, esse aqui é o ponto atrás. Qual é a dificuldade desse ponto atrás? É você conseguir deixar eles bem retinhos e do mesmo tamanho, ó. Os seus pontinhos, eles devem ter, da entrada de um ponto para o outro, tem mais ou menos o mesmo tamanho. De um ponto para o outro, tem mais ou menos o mesmo tamanho. E como é que você vai praticar em casa? Você vai praticar assim, ó. Você vai pegar o lápis e você vai marcar aqui, ó, uns pontinhos mais ou menos do mesmo tamanho de um para o outro, para você ir praticando. Então, ó, entro no pontinho, volto no pontinho de trás, entro no pontinho, volto no pontinho de trás. Lembre-se, faça os pontinhos o menor possível para ficar bem delicado, bem bonito. Não faça pontinhos grandes, a não ser que seja uma costura que peça que você faça grande. Mas o ideal é você fazer pontinhos pequenos, sempre do mesmo tamanho. Pratique aí em casa, tá, gente? Ponto haste, gente, é bem fácil de fazer. A diferença, ele é bem parecido com o ponto atrás. Só que você tem que botar a linha sempre para um lado. Vou mostrar aqui, ó. Vou começar de cima para baixo. Sair aqui no topo, na minha linha, né? E o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou levar sempre a minha linha para um dos lados. O lado direito e o lado esquerdo. Você tem que escolher o lado e ficar sempre do mesmo lado, tá? Ó. Boto a linha pro lado esquerdo. Eu entro aqui na frente e volto atrás. Vou fazer os pontinhos aqui grandes, mas faço aí em casa pontinhos pequenos. Linha para o lado esquerdo, entro na frente e volto no último pontinho atrás. Linha para o lado esquerdo, entro na frente e volto aqui no meu último pontinho atrás. Então esse aqui é o ponto haste, gente. Qual é a dificuldade dele? Lembrar de passar a linha sempre para o mesmo lado. Se você ficar mudando de lado, o ponto não fica bonito, tá? Ó. Mais uma vez, leve a linha para o lado esquerdo, entra na frente e volta atrás.
Deixe os pontos também, gente, na mesma distância. Sabe essa distância que você entra na agulha aqui na frente? Essa distância aqui da agulha? Tem que fazer a mesma para todos os pontos, senão vai ficar desigual, tá? Então esse aqui é um bordado que eu utilizo muito nos meus trabalhos, porque quando eu quero fazer um detalhe que fique mais marcadinho, é o ponto haste. Por exemplo, ó, olha aqui no nosso gingerbread do curso, ó, esses bordadozinhos aqui, ó, na parte nessa linha aqui do meio, ó. Aqui eu utilizo o ponto haste, porque eu quero que ele fique mais marcado do que o ponto atrás. Se você observar o ponto atrás, ele fica com essas entradinhas aqui, ó, de um ponto para o outro, ó. No ponto haste não fica tanto. Então, quando eu quero fazer algum detalhe que eu não quero que fique marcado, os furinhos, eu uso então o ponto haste, que ele fica bem mais delicado. Então, gente, para praticar em casa, faça uma linha reta e vai fazendo os pontinhos sempre do mesmo tamanho. Depois que você praticar com a linha reta, faça linhas curvas para você ir praticando melhor. E quanto menor for o seu pontinho, mais bonito fica o seu ponto haste. No nosso curso, gente, eu utilizei bastante o ponto margarida, que é um ponto de bordado, para fazer corações, tá? Então, eu vou mostrar aqui como eu utilizei o ponto margarida. Para isso, você vai fazer, ó, a letrinha V, tá? Aqui na base do V, você vai subir com a sua agulha e vai voltar no mesmo lugar. Só que deixe uma argola, tá, ó? E agora você vai voltar para cima na pontinha do V. Entre por essa argola e puxa sua linha, ó, formando o primeiro pontinho. Só que se você observar, ó, esse pontinho ele não tá preso, ele tá solto, ó. Para prender, você deve voltar aqui no mesmo lugar na ponta do V. E aí você já prendeu aqui esse pontinho. Para fazer o outro lado, ó, volto para a base. Entro novamente na base, ficou a minha argola, venho agora na outra ponta do V, passo por dentro da argola e puxo. Para prender esse ponto, eu volto para trás aqui no topo do V. E assim formou meu coraçãozinho. Vou fazer novamente aqui do outro lado. Base do V, volto no mesmo lugar, venho para uma das pontas, entro na argola e prendo esse nozinho voltando para trás. Novamente na base. Volto também na base. Fica a argola. Venho aqui no outro lado do V. Entro na argola e prendo aqui por cima esse pontinho. E tá pronto o nosso coraçãozinho, tá? Como aqui eu fiz uma letrinha V bem grandinha, não ficou assim parecido com coração, tá? Mas aí em casa vocês façam menorzinho que você vai ver que fica lindo o coração. Vamos fazer, gente, agora o nó francês, tá bom? Eu também utilizei o nó francês, ó, na roupinha do gingerbread. São esses nozinhos aqui, ó, essas bolinhas que tem aqui na roupinha do nosso ginger. São nozinhos, né? Como o próprio nome já fala. Eu vou vir aqui nesse pontinho que eu marquei, certo? Eu vou puxar aqui a minha linha pra cima, ó. Segurar na minha agulha dessa forma e dar 3 voltas na ponta da minha agulha, ó. 1, 2, 3. Eu vou segurar a linha para essas voltinhas não soltarem e vou voltar para trás no mesmo ponto que eu subi, ó. E puxo. Feito o meu nozinho. Qual é a dificuldade aqui? A dificuldade é se você, ó, puxar demais aqui a linha, ó, dei 3 voltinhas. Se eu puxar demais aqui essa linha, ó, vai arrochar e eu vou sentir dificuldade para voltar aqui para trás, ó. Vai prender aqui a linha, porque eu tô arrochando demais. Então, se essas voltinhas ficarem bem frouxas, o seu nó vai desatar.
não vai ficar legal, ok? Vou fazer mais uma vez aqui, ó. Segura a linha, dou 1, 2, 3 voltas. Prendo a linha para as voltinhas não soltarem. Volto para trás no mesmo lugar e puxo para dar o meu nozinho. E tá feito aqui um nó francês.